De volta aqui no Conectando, essa história está realmente muito interessante, não é? Uma história de transformação. Margíria Mércia, arquiteta, pintora, transformava papéis simples, eu acho que eu já posso dizer isso, em grandes aquarelas. Não era assim mesmo, Margíria? Exatamente. O que é que aconteceu? Eu não sabia pintar aquarela, eu estava com uma tinta profissional, o pincel profissional, mas eu não tinha o papel profissional, nem sabia que a aquarela tinha que ter um papel específico. Então eu comecei num sulfite, daquele mais grossinho, que a gente usa o 75 ou 90, né? No 90, depois eu vi que as pessoas não conseguem pintar nele, porque o papel se desmancha, porque a gente pinta com papel molhado. Mas a coisa tinha que vir para mim, que eu pintei com papel molhado e comigo deu certo. Eu acertei. Essa foi a minha primeira aquarela. Olha, gente, que então, maravilha. Assim, eu já pintei. Aqui, isso aqui é no papel sulfite, o papel está totalmente errado, né? A tinta é profissional, mas o papel não era. E o papel estava errado. Era. E a maioria... Mas o negócio deu super certo, super gente. Certo. E a maioria das pessoas que tentam fazer nesse papel, os profissionais, não conseguem, porque o papel se desmancha diante de tanta água. Só alguns profissionais que conseguem dosar essa água perfeito para poder caber em qualquer papel. E eu intuitivamente... Isso quer dizer que você já tinha uma técnica, vamos dizer assim? Eu não sei não, eu acho, é como eu disse, não foi eu que encontrei a aquarela, foi ela que me encontrou. Então ela se fez dessa forma para mim. Olha só, vamos pegar agora o gancho do contato de Londres. Então... Como que continuou essa história? Vamos lá. Então eu recebi esse inbox, né, de Londres, dizendo que conhecia a minha história e que fez esse convite. Eu imediatamente aceitei e disse que o que eu tinha era print, que seria o print que a gente certificava, porque eu estava mostrando... A minha pintura tinha sido muito pequena, mas eu estava com os prints grandes. E eu também não sabia que se vendia print, né? Eu soube depois que eu fui pesquisando que eu poderia fazer os prints, assinar, certificar, e aí eles passavam a ser um original numerado. E que eu tinha um print que eu podia numerar e mandar um para lá. E aí o que é que aconteceu? Eles já sabiam, as galerias entendem de tudo isso, eu que não estava entendendo ainda. Mas você foi aprendendo na marra, né? Fui aprendendo na marra, fui procurando ver como era. E aí eles, tudo bem, manda para cá para a gente fazer a exposição. Quando eu fui mandar, os Correios não aceitavam levar por conta da pandemia. Londres não recebia nada do Brasil, nem brasileiros. Aí eu já caí em outra situação, que seria o seguinte, na época estava começando a se falar em NFT. Aí você manda para cá, a gente faz o NFT, imprime o seu quadro, vai para a exposição e resultado. Eu fui buscar saber o que era NFT, que está aí no metaverso, né? Isso. Vindo com toda a força. E que na época, o NFT começou em 2018, por ali. Até hoje ainda está todo mundo ainda procurando ver como é que se trabalha isso. E eu fui trabalhando com isso logo do meu primeiro que saiu do país. Então, assim, eu nem tinha me dado conta que isso era vanguarda. Vim me dar conta outro dia. Já estava nela. Já estava nela. E assim, o trabalho está em Londres, a galeria ficou com o trabalho de Londres. Eu não tinha conseguido vender durante a exposição, porque o que me disseram de resposta foi o seguinte: seu quadro é lindo, as pessoas mais se fotografaram com ele e elogiaram muito, mas ele é muito específico para uma parede, ele precisa de uma parede específica para ela. Ele era um cacto verde, muito colorido, bem uma paisagem tropical que não tinha nada a ver com a paisagem londrina, né? Mas a galeria ficou com o quadro. Olha. Achei ótimo, então já tem quadro em Londres. Depois a galeria me pediu de novo para fazer uma exposição virtual, que aí seria já com obras feito já no computador, em iPad. E aí eu também já tinha um iPad Pro e nunca tinha usado a parte de pintura nele. Então comecei a usar, então hoje eu faço pintura de aquarela, tanto digital como manual. E às vezes eu também pego a digital e transformo, a manual e transformo ela numa digital. Olha só, e evoluiu o aprendizado, muito. A técnica. A técnica, tudo. Ontem eu tive uma reunião com o professor da UFAL, o professor Leandro Salles,
que ele tem um irmão que mora na Califórnia. E esse irmão dele viu a minha arte e ficou louco para conversar comigo, porque o irmão dele trabalha justamente com essa coisa de metaverso, de NFT, de toque, dessas coisas todas que a gente está vendo que é para onde no digital, né? Tá andando. Então, assim, de repente eu estava nesse mundo e foi tudo através de uma aquarela que foi para fazer aquarelas por elas, numa ajuda para o câncer de mama. Gente, eu vou perguntar para ela que ela teve outros convites já, mas veja bem, presta bem atenção, porque você que está nos ouvindo aí agora, você pode estar passando por um momento de dificuldade. Você pode estar passando por um momento onde você não está encontrando a saída. Então, o que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que tira o olho do problema. Tira o olho do problema que você vai encontrar a solução, porque se você ficar fixado no problema, você não vai se permitir encontrar a solução ou encontrar outras possibilidades, ainda que não sejam a solução do seu problema, outras possibilidades que existem, porque o mundo ele tem inúmeras possibilidades para cada um de nós. Olha o que aconteceu com a Margíria. A Margíria estava diante de um diagnóstico de câncer de mama e estava numa pandemia, onde todo mundo estava preocupado em não pegar o vírus da Covid-19. Ela, além de se preocupar em não pegar o vírus da Covid-19, ela já estava diagnosticada com câncer de mama, precisando fazer uma cirurgia, sem poder ingressar no hospital por conta de todas aquelas limitações que nós sabemos. Então, nesse momento, atendendo o conselho de um dos filhos, ela aproveitou. Então, assim, dê ouvido a outras pessoas. Avalie, obviamente, você não vai escutar, não vai seguir todo mundo. Mas existem aquelas pessoas que você precisa dar ouvido. E aí, olha o que aconteceu. A vida dela se transformou em algo que ela não podia nem imaginar. Olha o que ela disse. Hoje eu utilizo de coisas que muita gente ainda não alcança. Ainda não alcança. Ainda nem entende. Ainda nem entende. Né? Muita gente, até da área de informática, que trabalha com informática, que é muito bom no que faz, ainda não entende. Né? Então, assim, a gente está ainda tateando por esse caminho que eu já me encontro nele. E você recebeu outros convites, né? Recebi outros convites, alguns eu não pude participar, recebi convite para Nova York. O de Nova York eu tinha que mandar o produto para lá e eu tinha que bancar tudo. Esse de Londres foi diferente, Londres estava bancando para eu ir até lá, para que a exposição acontecesse. E eu acho que Nova York pensou que Rio de Janeiro e Maceió era bem pertinho. Porque eles disseram assim para mim: entrega o seu trabalho na ONG no Rio de Janeiro que a gente traz. Eu digo, tá, mas o Rio de Janeiro é metade do caminho que eu levaria para ir para Nova York. Então, assim, eles entenderam, acharam que o Brasil era uma coisa bem pequena. E para mim não dava nem essa coisa de eu ter que levar trabalho até o Rio, para do Rio ir para Nova York, para em Nova York fazer a exposição e depois recolher tudo. Era um custo que a minha arte ainda não se bancava, né? Sim. Ainda não se bancava. Mas aí, depois disso, eu já expus em Londres mais 3 vezes, né? E, com mais 3 artes, que essas 3 artes foram para Londres, foram para Amsterdã, foram também para uma cidade da Alemanha. Eu não sei pronunciar o nome da cidade, nunca estive lá, mas a minha arte já teve. Enfim, sai levando a gente para uns caminhos que a gente nem entende. E quando alguém me pergunta assim, porque eu já tenho mais de 800 aquarelas, né? Tem postado mais de 800 no Aquarelas por Elas. Isso tudo saiu da sua cabeça? Eu digo, não sei, saiu da minha mão. Da minha mão, né? Porque a coisa ela sai tão espontânea, é tão doação. Eu tenho pouca preocupação no que vai sair. Eu não faço não consigo fazer por encomenda, porque eu não quero essa preocupação de ter que fazer alguma coisa que saia bacana e que atenda a encomenda. Existe uma liberdade. Eu quero a liberdade de fazer o que o meu eu está querendo no momento. E se a pessoa se interessar por aquilo, a gente vende, né? E o Mamãe Renascer agradece que a gente continua mandando alguma coisa para lá. A gente continua ajudando, colaborando. No começo a gente mandou 100% da renda foi para ela. E agora está indo o lucro. Olha né? só que bacana, porque gente. Com o tempo eu fui vendo
o custo que era fazer a aquarela. Sim. As tintas são caras, os papéis são caros, é tudo importado. A gente não consegue nada de qualidade para fazer uma venda como um artista por aqui. Consegue com a qualidade de estudante, consegue com a qualidade escolar, mas profissional a gente tem que trazer tudo fora. E aí tem para emoldurar também é caro, enfim, mas o que é mas o que a é colaboração lucro, continua a colaboração continua acontecendo. Qual é a frequência que você pinta? Olha, eu pinto todos os dias. Ai, que coisa linda. Eu pinto todos os dias. Alguns dias eu pinto só um, alguns dias eu pinto 10, 12, depende. Nossa, que fantástico. Depende do dia É dom mesmo, né? Eu não sei de onde veio, eu não sabia que eu sabia pintar. Eu sempre soube que eu sabia desenhar, tanto que eu sou arquiteta da época que a gente desenhava na mão todos os projetos. Então eu sempre soube desenhar, mas a pintura não era... Nunca passou por a minha cabeça ser artista. Sim. E foi difícil para mim me colocar como arquiteta e artista. Hoje tá como arquiteta e aquarelista, né? Porque eu já me sinto aquarelista, as minhas obras já têm um valor, inclusive internacional. Isso. Né? E hoje eu já me coloco dessa forma, mas para eu entender que o que eu estava fazendo era arte, demorou. Teve algumas pessoas que quiseram comprar antes de ir para Londres e eu não vendi, porque eu digo, não, eu não vou enganar, ela está pensando que está comprando de um artista e eu não sou. E eu dizia, não, foi vendido, e não era, não tinha vendido. Tá? Mas estava comprando de uma artista famosa. Mas agora eu já me coloco dessa forma e tenho muito orgulho dessa outra coisa que apareceu na minha vida e que está me levando e me deixando, ele está me levando para a atualidade. Isso. Né? Assim, eu nunca disse assim que eu era do meu tempo. O meu tempo é hoje, né? O que passou eu vivi e agrego o que eu vivi ao tempo de hoje, né? Já foi. Então, o meu tempo é o agora. Então, esse tempo de agora tem muita coisa nova acontecendo, né? E o que me deixou na vanguarda desse tempo foi a aquarela. O negócio é o seguinte, ela está vivendo o agora, mas ela já está com o pé no futuro, viu? Margíria Mércia, quem quer encontrar suas aquarelas, a gente está no final do programa, eu ficaria aqui conversando com você um tempão. Então. Mas quem quer encontrar, quem quer adquirir, quem quer apreciar, como é que faz? Eu tenho o Instagram, o Aquarelas por Elas. E tem a N3 Cowork, que às vezes algumas peças ficam por lá, às vezes, né? Mas aí se a pessoa disser, eu levo para a pessoa olhar. E no Instagram tem muita coisa, tem quase 900 lá no Instagram já postadas. E dá para dar uma olhada no Instagram. Agora tem tamanhos diferentes, né? Então assim, o bom você olhando, pedindo para ver realmente é porque você escolhe o tamanho. Tá joia. Que maravilha de conversa, não é, gente? Margíria, muito obrigada por essa vez. Eu agradeço muito. Sucesso, muitas exposições, muitas vendas, porque eu tenho certeza que quem recebe uma aquarela dessa, coloca na sua casa, coisa boa. Só de saber a sua história, a pessoa já leva uma energia positiva para lá. Pois é. Você sabe que a história ajuda muito, né? Ajuda a pessoa a entender o que você estava passando naquele momento. É o propósito, a história é o propósito e faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que está em casa. Beijo grande. Amanhã nós estaremos de volta. Olha, não esquece, 22 horas, um programa novinho para você. 8 da manhã, reprise, 13h30 também. Se ainda assim você não acompanhar, no canal do YouTube, Programa Conectando. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.